Buenas gauchada, tudo flor especial? Eu sou o Lucas Negra e estamos começando mais um Linha Campeira em vídeo. E hoje a nossa prosa é sobre maragatos e chimangos. Vamos, de uma vez por todas, entender o porquê dessas peleias. Então faz o seguinte, tchê, prepara o teu mate, amarra o teu lenço e vem comigo. E para fazer esse vídeo, eu já escolhi esse meu lenço carijó aqui, que ele é justamente o branco e o vermelho entrelaçados para simbolizar a união e a paz entre os filhos do continente de São Pedro. Historicamente, temos 3 denominações para as cores de lenço: pica-paus, maragatos e chimangos. E já vou deixar bem claro que esses apelidos foram dados em caráter pejorativo a quem os portava. Uma coisa que é muito importante a gente destacar é que aqui a nossa região, aqui no sul, ela nunca foi uma região calma. Sempre teve uma peleia ou outra, como por exemplo a Guerra de Independência da Cisplatina, a Revolução Farroupilha, a Guerra do Paraguai. E esses conflitos, eles foram gerando grupos e cada grupo com seu interesse. E sempre ficava uma rixa de uma guerra, de um conflito que não tinha sido resolvido. E certamente tu já deve ter ouvido falar sobre pica-paus, maragatos e chimangos. Mas vamos já deixar de início bem claro aqui que esses apelidos não são todos da mesma época. Primeiro, a gente teve um embate entre maragatos e pica-paus de 1893, depois, em 1923, a gente teve entre maragatos e chimangos. Então, por que quem usa lenço vermelho é chamado de maragato? A origem está na Revolução Federalista, que durou de 1893 a 1895, onde o grupo liderado por Gaspar Silveira Martins se rebelou contra o excessivo controle que o governo central fazia sobre os estados. Isso porque eles defendiam a ideia no sistema mais federativo, onde os estados tivessem maior poder e maior autonomia. E grande parte do exército Silveira Martins veio do Uruguai, mais precisamente de uma região que foi colonizada por descendentes espanhóis que vieram da maragateria. Então os republicanos que defendiam o poder central do estado, eles começaram a chamar esses rebeldes de maragatos, tentando dar uma identidade um pouco mais estrangeira a esses federalistas. Tá, e por que os republicanos eram chamados de pica-paus? Os republicanos, eles eram os defensores do atual estado das coisas. Eram liderados pelo Júlio de Castilhos, que servia aos interesses do então presidente do Brasil, Marechal Floriano de Peixoto. E o que deu o apelido aos republicanos de pica-paus não era somente o lenço, mas sim todo o seu uniforme. A calça e a parte de cima eram azuis com divisas brancas, e o cap era vermelho com faixas brancas. Tá, e os chimangos, onde que entram nessa história? Bem como eu disse antes, as guerras terminam, mas nunca acabam. Sempre fica uma centelha para fazer um fogaréu mais para frente. E esse foi o caso com a Revolução de 23. E essa Revolução de 23, ela foi um embate armado que ocorreu somente no Rio Grande do Sul e durou 11 meses. E foi um embate entre os seguidores de Borges de Medeiros e os seguidores de Assis Brasil. E nesse caso, os maragatos de Assis Brasil se rebelaram novamente contra o poder central. Só que dessa vez quem detinha o poder central era Borges de Medeiros, que era sucessor de Júlio de Castilhos. Tá, então o que tem a ver chimango com Júlio de Castilhos, com Borges de Medeiros? Por que tem esse apelido? Por que quem usa lenço branco é chimango? O apelido, ele tem muito a ver com os motivos da própria Revolução. Logo depois da Revolução Federalista, o então governador Júlio de Castilhos, que não era muito fã da democracia, mas que gostava de poder à reveria, fez o seguinte: redigiu a própria Constituição, aprovou para conseguir se manter no poder. Só que nesse meio tempo teve um problema. É um problema que não tem como ninguém controlar. Não é que logo, em 1903, o Júlio de Castilhos foi bater as botas? E aí quem assumiu no seu lugar foi o Borges de Medeiros, dando continuidade ao que alguns na época chamaram de ditadura republicana. E tinha um partidário de Borges de Medeiros que não concordava muito com as ideias do governante. Então ele acabou rompendo com o governo e começou a fazer algumas críticas. E não foi qualquer crítica. A crítica se tornou um livro, e esse livro é chamado Antônio Chimango, Poemeto Campestre. Inclusive, no Linha Campeira, programa de rádio, tem um programa inteiro dedicado a Antônio Chimango. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E também logo vai ter um vídeo sobre Antônio Chimango. Fica ligado, hein? Para resumir o livro, eu vou contar que existe um personagem chamado Antônio Chimango.
que esse personagem é o capataz da Estância de São Pedro. Só que o problema é que ele usa alguns métodos meio questionáveis para poder administrar essa estância, bem como o governante da época, Borges de Medeiros. E esse livro, que hoje é um clássico, na época ele era muito popular. Então, pejorativamente, os maragatos começaram a chamar os seguidores de Borges de Medeiros de chimangos. E para quem não sabe também, o chimango ele é uma ave de rapina que come carniça. E por muito tempo a cordolenço ela foi motivo de briga, discussão e até de morte entre os gaúchos. Hoje ela é uma peça fundamental do nosso vestuário e ajuda a compreender muito mais a nossa cultura e a nossa formação. Tchê, se te agradou esse vídeo sobre pica-paus, maragatos e chimangos, faz o seguinte, clique no botão gostei, compartilhe no teu Facebook, envie um WhatsApp para toda a gauchada e ajude a Linha Campeira a esparramar ainda mais essa nossa rica cultura mundo afora. Para mim aqui